Meus queridos, então boa noite. Estamos de novo aqui no nosso Café Teológico. Você já me conhece, né? Kelson Mota. Esse Café Teológico é uma atividade nossa aqui da Igreja Presbiteriana do Coroado Terceiro, basicamente campado pela mocidade da nossa igreja, o MP da nossa mocidade. E nós estamos estudando o livro C.S. Lewis, de Tozer, Em Busca de Deus. Hoje é o nosso estudo 4 e nós iremos ver, nesse estudo 4, um assunto importantíssimo, que é removendo o véu. Então aqui Tozer vai falar um pouco sobre o que nos impede de entrar na presença de Deus. E ele usa o texto aí de Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Então esse vai ser o mote do nosso estudo. O estudo é longo, mas eu vou tentar ser muito rápido nesse estudo, porque é muita coisa que a gente vê e o tempo urge. Então vamos iniciar e começar falando do que nós fomos feitos para Deus. E Tozer ele começa esse estudo dizendo que entre os ditos mais famosos dos pais da igreja está aquele dito de Agostinho: tu me formaste para ti mesmo e o nosso coração se inquieta até encontrar descanso em ti. Esse é um texto bastante famoso, tem várias versões desse texto, essa é basicamente a versão mais próxima do original. E Tozer vai dizer que Agostinho, em poucas palavras, ele fala aquilo que de fato nós muitas vezes esquecemos, é que Deus nos fez para ele mesmo. E por ele ter nos feito para ele, essa seria a única explicação capaz do homem poder encontrar alguma coisa em termos de paz nessa terra. Né? E essa é a explicação que nós temos. E ele fala já, iniciando esse estudo, que se uma educação defeituosa ou um raciocínio deturpado levar um homem a pensar diferentemente dessa ideia de Agostinho, ele diz assim, não há quase nada que um cristão possa fazer em favor desse homem. Porque se ele não imagina que Deus possa dar descanso, se ele não aceita a ideia de Deus, então não temos muito o que fazer em termos de ensino para esse homem. Né? Então ele diz assim, para esse homem não há uma mensagem em relação a isso. E ele, na verdade, diz assim, esse estudo é dirigido para aquelas pessoas que, de alguma forma, já conheceram o segredo da vida, que é o próprio Cristo Jesus. E ele está dizendo que ele fala para corações sedentos. Esses corações sedentos são aqueles, como diz aqui o salmista, Salmo 42, 1, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E quando nós vamos também para o Salmo 63, nós vamos encontrar aquela prova que todo coração que conhece a Deus tem, dessa fome, dessa sede, desse descanso que encontramos em Deus. O salmista diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então, nós fomos feitos para Deus e quando Deus não está em nosso coração, há um desassossego do ser humano e esse desassossego vem desse vazio no seu coração e esse coração se encontra inquieto enquanto ele não repousar nas mãos de Deus. E o salmista que está dizendo isso aí, eu desejo ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Por quê? Porque é em Deus que todas as nossas necessidades mais profundas são exatamente mitigadas. Então, vamos começar com essa história. Fomos feitos para Deus. Dito isso, então nós temos que pensar o seguinte: se nós somos feitos para Deus, significa que Deus nos formou para Ele. Então, Deus nos formou para Ele e Tozer, ele cita aqui o Catecismo de Westminster, o catecismo menor, no caso de Westminster, e ele vai dizer que esse catecismo tem as várias perguntas, o que e porquê, de questões relacionadas à palavra de Deus, e ele diz o seguinte, que é uma pergunta, que é uma frase curta, que é difícil de ser equiparada por alguma obra não inspirada, que é a primeira pergunta. A primeira pergunta, qual a principal
principal finalidade do homem? E a resposta do catecismo: a principal finalidade do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então, essa é uma resposta curtíssima de uma pergunta importante, e para todos não tem muita como equiparar a beleza dessa frase com qualquer obra não inspirada. E ele diz assim: com essa resposta concordam os 24 anciãos que se prostraram para adorar aquele que vive para sempre, dizendo. Olha o que diz os anciãos ali em Apocalipse. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas existem e foram criadas. Então os próprios anciãos estão dizendo, tu és digno de receber o quê? A glória. Qual é a finalidade do homem? Qual a principal? É glorificar a Deus, porque o Senhor é digno de receber glória, honra, louvor, poder. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. E não só isso, todas elas vieram a existir, foram criadas. Então nós fomos criados para ele. E a finalidade do homem, uma vez que foi criado para Deus, foi formado por Deus, é se deleitar no seu Criador, é descansar no seu Criador. A passagem aqui de Salmo, acho que eu esqueci de colocar aqui a referência, mas diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus são preciosos para o salmista, ou seja, nós fomos feitos para nos deleitar no Senhor. E não só isso, Deus não só nos formou, mas para todos Deus nos formou para o seu prazer, a fim de que nós possamos desfrutar dessa comunhão divina com o Senhor Deus. E para ele, Deus pretendeu que nós o víssemos e com ele vivêssemos. E o próprio Senhor Jesus vai falar isso em João também, que onde quer que eu esteja, estejam vocês também, os meus amigos, os meus discípulos, comigo para sempre. Mas aí nós temos um problema, porque esse mundo não é um mundo maravilhoso no sentido de que nós vivemos em plena comunhão com Deus, pelo contrário. Né? Esse é o mundo em que, como Tozer diz, vale aquela frase de John Milton no livro Paraíso Perdido, que é aquela feia rebeldia, a rebelião de Satanás, onde eles dizem assim: rompemos com Deus, cessamos de obedecer-lhe ou amá-lo e por culpa e por medo fugimos o mais longe possível da sua presença. Isso aqui é de uma obra lá de John Milton, Paraíso Perdido, mas isso não está fora da palavra de Deus não, porque em Salmo 2 nós vamos ter justamente essa ideia do homem não só não querer estar na presença de Deus, fugir da presença de Deus, mas se levantar contra o Senhor, como diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa é a ideia do homem. O homem não só ele quer fugir de Deus, mas ele quer se libertar de uma ideia de opressão que ele tem, que ele acha que Deus tem contra ele. Rompamos os laços, sacudamos de nós suas algemas, mas isso é um problema para o homem, porque ele não vai encontrar paz, ele não vai encontrar sossego fora das mãos do seu Criador. Então, é uma fuga para o desespero da alma, o desespero da própria existência sem Deus. Então, Deus nos formou para Ele, e é somente nele que nós podemos encontrar a ideia, o sentido, o sossego e o prazer que nós desejamos para as nossas vidas. Bem, mas não é só isso. Se você pensa assim: olha, eu quero fugir de Deus, e está no meu poder, está na minha liberdade assim fazê-lo, é bom lembrar que é impossível fugir de Deus. Né? É impossível fugir. Quem pode fugir da presença de um Deus que enche os céus e a terra, e onde nem mesmo os céus e a terra são capazes de contê-lo? No caso de todos, ele vai citar um livro apócrifo, que é Sabedoria, de Salomão, mas numa pequena parte que está plenamente de acordo com a palavra, diz: o Espírito do Senhor enche o universo. É de fato. A onipresença do Senhor, Deus está presente em todos os lugares, então é impossível
fugir de Deus. Mas há uma coisa que nós temos que diferenciar aqui, meus irmãos. Se o Senhor Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo nada o pode contê-lo. Mas você tem que fazer uma diferença entre a onipresença de Deus, que é um atributo incomunicável do Senhor, e a presença manifesta de Deus, que aí é outra coisa completamente diferente. Porque Deus se manifesta aos seus e você vai encontrar na palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, várias manifestações da presença de Deus. E quando Deus se manifesta, a tendência natural do ser humano decaído é justamente fugir. Então, quem primeiro foge da presença de Deus é Adão, depois da queda, para se esconder entre as árvores do jardim. Mas nós também podemos encontrar o homem fugindo da presença de Deus hoje. Por exemplo, Pedro, quando o Senhor estava chegando ali à margem e mandou eles jogarem as redes, e quando eles puxaram tinham muitos peixes, Pedro viu que aquele homem não era um homem, simplesmente. E ele chega e diz assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então nós temos a onipresença de Deus, do Senhor, em todos os lugares, um atributo dele, mas temos também a manifestação da sua presença. O homem, de maneira muito geral, ele tende a fugir da presença de Deus. Um dos espetáculos mais terríveis, mais incríveis que tem no Velho Testamento é justamente quando Deus se manifesta em forma de nuvens, de trovões, de grandes estrondos aos israelitas ali no Monte Sinai. E diz a palavra lá em Êxodo, nessa presença manifesta de Deus, Êxodo 20, 18 a 20, que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Quando a presença de Deus se manifesta, o homem sem Cristo, o homem que não nasceu de novo, o homem que não foi acolhido pela graça do Senhor, ele tende e ele vai buscar fugir dessa presença manifesta de Deus. É uma coisa que eu fico sempre pensando ali. Os israelitas estão vendo um espetáculo impressionante da manifestação de Deus e da sua santidade, e eles não querem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é muito terrível, é muito forte. Ela estremece a terra, ela abala os corações, e ele diz assim: preferimos ouvir a ti, Moisés. Deixa Deus falar contigo, e nós falamos contigo aí também. Aí você fala para nós, fica tranquilo, porque você é da nossa medida, e aí está tudo bem. Essa é a ideia do homem em relação a Deus. Ele não quer a presença de Deus. Ele prefere mediadores, intermediadores, intercessores do nível dele humano. E a vida do homem na face da terra, por causa disso, é distante da presença do Senhor. Segundo todos, é separado da fonte bendita, que é o verdadeiro lugar de habitação. Aquele estado primeiro que o homem não manteve devido à queda. E aí, essa posição deste homem, do jeito que ele está, buscando fugir de Deus, é a causa da sua incessante intranquilidade. Seja no monte ali, Sinai, numa espetacular manifestação da glória e da santidade de Deus, seja na presença do Senhor Jesus. E a pessoa olhando para si mesmo, se vendo pecador, diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Essa é a realidade da natureza humana. Ele quer fugir de Deus, foi feito para Deus, foi feito para ter prazer na presença de Deus, mas ele foge de Deus, mas ao fugir ele percebe que é impossível se afastar desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. E aí, nessa fuga, a palavra de Deus nos estimula a voltar ao Senhor. E a obra inteira da redenção de Deus tem como objetivo justamente desfazer, segundo todos, os trágicos eventos daquela revolta que aconteceu ali no paraíso, no Éden,
e nos devolveu outra vez para o relacionamento correto, certo, com o eterno Deus e eternamente com Ele. Mas para que isso acontecesse, diz todos aqui, os nossos pecados eles deveriam ser retirados de maneira satisfatória, para que essa reconciliação com Deus fosse possível. E, de alguma forma, o caminho fosse de novo aberto, porque devido à queda nós simplesmente nos separamos completamente da presença de Deus. E era necessário que esse caminho fosse aberto de novo, para que nós vivêssemos na sua presença como antes. Mas para que isso acontecesse, o Senhor Jesus teve que fazer um sacrifício que nós não temos como mensurar a dimensão desse sacrifício em termos cósmicos e em termos divinos. Mas ele vem e morre em nosso lugar na cruz para que houvesse de novo esse caminho aberto ao coração do Pai e que nós fôssemos pelo Pai adotados como filhos por meio da obra da graça de Deus, segundo o Espírito Santo a agir nos nossos corações. Então, por essa obra prévia de Deus, por meio da obra de Cristo, diz todos que ele nos estimula a voltar. Ele nos estimula a voltar para Ele. E quando é que nós percebemos isso? Tem várias maneiras de perceber isso. A palavra de Deus vai colocar alguns casos, talvez o mais famoso é o caso do filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo, ele pediu a sua herança antecipada, foi embora, gastou de maneira pródiga todos os seus recursos e depois, empobrecido, na miséria, na fome, ele cai em si e diz assim, olha, eu vou voltar para o meu pai, porque até os empregados do meu pai têm muito mais do que eu nessa miséria. E ele vai dizer, eu vou falar o que eu fiz, e diz a palavra lá em Lucas 15, 20 e 21, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui nós temos a figura do arrependimento, das obras mortas. Nós temos o pai correndo de braços abertos. É o pai que o avista de longe, o pai que corre para abraçá-lo. Se a gente for continuar aqui a parábola, nós vamos ver que o pai coloca o anel no dedo, manda vesti-lo de roupas novas, sandálias novas, manda matar um cordeirozinho bem gordinho e vão fazer um churrasco para se alegrar com a volta do filho que estava morto, de certa maneira, mas agora está vivo. E esse é a figura do jovem, que quando ele vê a si mesmo, não só pela miséria física, mas principalmente pela miséria espiritual, pelo que ele fez, ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para meu Pai. E esse é o primeiro passo na caminhada com Deus. E nesse primeiro passo, nós somos não só estimulados a voltar, nós temos a garantia que seremos recebidos pelo Pai, na sua graça, na sua presença. E é ali que começa a jornada do cristão. Muita gente acha que ao receber a salvação, morreu ali, acabou tudo, já foi o ápice do cristianismo. Não, mas ali é o início da jornada. E uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. O primeiro passo é se voltar ao Senhor, e nós somos estimulados a voltar ao Senhor. O Senhor Jesus, ele não tem talvez maior estímulo do que esse, quando ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado, você está sobrecarregado, você vive em angústia, você está em desassossego, você sabe que tem coisas a resolver e não consegue resolver com o próprio Deus. Você tem vivido em pecado, sua vida não tem tido sentido, não há um fundamento, não há um significado para a sua vida. O Senhor está dizendo, vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados pelo pecado que tenazmente nos assedia, nos cerca e nos derruba. Ele disse, eu vos aliviarei. E o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós somos estimulados a voltar, meus irmãos, para o Pai. E Ele receberá todo aquele que o Pai der a Cristo, esse virá.
a Cristo. E esse não será rejeitado de maneira nenhuma. E quando nós falamos em voltar ao Pai, nós estamos falando em viver em família. E família tem a ver com intimidade. Quando nós estamos falando dessa intimidade, nós estamos falando de uma jornada do pecado para a presença adorada de Deus. Então ele vai citar uma ilustração que realmente é muito bonita, que é a do tabernáculo do Antigo Testamento. É justamente essa jornada do homem para se chegar à presença de Deus. Essas fotos que vocês estão vendo aí seria basicamente o tabernáculo primeiro, não exatamente o templo ali de Salomão, mas que tinha também as mesmas características em alguns aspectos. Então, no tabernáculo, você tinha, na verdade, uma tenda aqui, essa tenda cercada por uma cerca ali com, acho que se não me engano, 52 pilares, não lembro mais, mas ela tinha 3 divisões. Ela tinha um átrio externo, e tinha aqui o tabernáculo, e dentro do tabernáculo tinha um átrio interno, vamos dizer assim, e tinha também o Santo dos Santos. Então aqui nós temos esse átrio externo ou exterior, e aqui era oferecido que os sacrifícios. Aqui tinha um altar, tinha uma bacia ali com água de bronze, e ali era feito o quê? O sacrifício. Nesse pátio exterior, nesse ato exterior, havia os sacerdotes ali ministrando no altar, e também as pessoas podiam entrar nesse átrio exterior. Mas para entrar na tenda tinha que transpor o véu, o primeiro véu, e aqui no átrio interior nós tínhamos o que chamávamos de santo lugar. Nesse santo lugar era totalmente fechado, não entrava ali uma luz exterior, dentro tinha um candelabro, um menorá, como nós chamamos, que simboliza para nós ali a luz de Cristo. Havia uma mesa com os 12 pães da proposição, também simbolizando Jesus ali como o pão do mundo, e havia também um incensário. O incensário estava sempre queimado incenso, como a ideia de oração incessante. E dentro, mais internamente, havia ainda o Santo dos Santos. Quando o homem ele entrava no átrio exterior, vendo os sacrifícios, ele podia dizer assim, puxa, eu estou na presença de Deus. Mas se ele entrasse um pouco mais internamente no santo lugar e vendo todas as maravilhas, ainda assim ele não havia entrado na presença de Deus, segundo a concepção ali do Antigo Testamento. Somente no Santo dos Santos estava a glória de Deus, a presença manifesta de Deus em termos ali da Arca da Aliança. A glória de Deus repousava sobre os querubins do propiciatório. E nessa tenda havia a incessante glória de Deus, havia uma coluna brilhante à noite em que os israelitas viam a glória permanente de Deus sobre o tabernáculo. Mas ninguém podia entrar no átrio interno. Nesse primeiro átrio, somente os sacerdotes podiam entrar. No Santo dos Santos, ninguém podia entrar, nem os sacerdotes, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e isso não sem sangue, porque ele teria que ter feito purificação dos seus pecados primeiro, para depois fazer a expiação dos pecados pelo povo. Então ali era o lugar santíssimo, ali é onde brilhava a glória de Deus. E o sacerdote só entrava ali uma vez por ano. E foi justamente esse véu que ninguém podia entrar para ver a glória de Deus, é que foi rasgado, ou segundo Tozer, foi lacerado, quando o Senhor Jesus ele entregou o seu Espírito sobre o Calvário. E aí o autor ele explica que essa laceração do véu abriu caminho para o adorador, né, vir agora na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. E Hebreus vai falar assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Então agora nós podemos entrar diretamente, não só no ato externo, não só no santo lugar, mas no lugar santíssimo, porque agora, pelo sangue de Jesus, nos foi facultado
a entrar e estar na sua presença, e não temermos mais a sua ira, porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. E esse sangue nos abriu um novo e vivo caminho. E isso nos foi consagrado pela sua carne, que foi ali sacrificada na cruz em nosso favor. Seu sangue foi derramado. Isso é uma figura de intimidade, meus irmãos, porque agora o que era impossível no Velho Testamento, você mal podia entrar no ato externo. No ato interno você não entrava, no Santo dos Santos era impossível, no ato interno você seria morto pelo próprio Deus, no ato mais interno, no santo lugar, ninguém podia entrar. Mas agora, esse véu ele foi rasgado de alto a baixo. E agora o homem tem acesso, mediante o sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, a estar na presença de Deus, intimidade com o Senhor. Essa é a ideia. Mas não é uma intimidade metafórica, é uma intimidade real, é uma intimidade concreta. Tudo no Novo Testamento concorda com essa imagem do Antigo Testamento do tabernáculo. O livro de Hebreus ele é basicamente um livro cheio dessas imagens do Velho Testamento, principalmente ali do tabernáculo, dos sacrifícios, apontando para Cristo, para a presença de Cristo real e agora entre os homens. Os homens agora que estão com o Senhor redimidos, eles não precisam mais se deter aterrorizados, eles não têm que ficar mais como aqueles homens ao ouvir a voz de Deus no monte e dizer para Moisés, olha, fale você, nós não queremos ouvir essa voz porque nós vamos morrer. Nós não temos santidade, nós não temos pureza, nenhum sacrifício vai nos salvar da ira de Deus. Mas agora nós não podemos mais ter esse terror, nós não nos detemos mais a aterrorizar, nós podemos entrar no lugar santíssimo. E todos dizem assim, essa deve ser para nós uma experiência consciente. É mais do que uma doutrina a ser adotada. É uma vida a ser desfrutada a cada instante de cada dia. E aqui, meus irmãos, a gente tem que lembrar e talvez fazer essa diferenciação na nossa mente. Uma coisa é ouvir falar acerca do Senhor ou sobre o Senhor, que já é uma graça muito grande, ouvir das maravilhas de Deus. Outra coisa é estar na presença de Deus, desfrutando das suas palavras. Leonard Ravenhill, que era um escritor muito, muito querido de todos eu gostava muito e eles eram amigos próximos. Se Deus permitir um dia nós vamos ver um livro dele aqui no nosso Café Teológico. Ele dizia o seguinte, que o objetivo de conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Não é simplesmente enfiar na nossa mente um compêndio de doutrinas, um compêndio de conhecimentos bíblicos, históricos, teológicos, mas é com esses conhecimentos nos levar a conhecer o Deus da palavra. Porque é possível conhecer a palavra de Deus sem conhecer o Deus da palavra. Então, não é mais do que uma doutrina a ser adotada o cristianismo. Estar na presença de Deus não é simplesmente estudar Cristo no tabernáculo e isso simplesmente ser para você algo a mais, um estudo a mais, algo que te dê algum esclarecimento a mais. Tem que ser alguma coisa que você desfruta a cada dia na presença de Deus. E aí todos vão dizer que a chama da presença de Deus era o coração pulsante da ordem levítica. Quando Deus se levantava ali no tabernáculo, na sua glória, o povo todo levantava acampamento e ia. Quando a nuvem parava e a glória de Deus ali deixava claro que aquele lugar o povo parava ali e fazia o acampamento. Então, a chama da presença de Deus era o coração pulsante da ordem levítica. Sem ela, ele vai dizer que todas as ordenações do tabernáculo não tinham sentido, era língua desconhecida. O maior fato sobre o tabernáculo era que Jeová ou Yahvé estava ali. Uma presença aguardava no interior do véu. De igual modo, a presença de Deus é o fato central do cristianismo. E, gente, é tão central a ideia da presença manifesta de Deus no cristianismo
que Deus, o próprio Deus, encarnou e andou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Não há nenhuma outra religião nesse mundo que possa dizer assim, olha, se nosso Deus não tivesse andado entre nós, isso não faria sentido. O nosso Deus, a presença manifesta de Deus, ele é o fato, a peça central do cristianismo. No coração da mensagem cristã, Deus se encontra em pessoa, Deus se manifesta pessoalmente aos seus. E é nesse sentido, né, que os filhos redimidos do Senhor, eles têm que entrar em contato, ter intimidade real e concreta com o seu Deus, com o seu Senhor. Porque não adianta simplesmente você conhecer a cerca. Você tem que conhecer a cerca para conhecer de fato o Deus da palavra. Você não pode simplesmente fazer uma reunião de um corpo de doutrina de forma morta, de uma forma maquinal. Para muita gente, se acha que nós, cristãos, estamos na presença de Deus, como todos dizem, de forma posicional. Ou seja, no status de posição, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Isso é verdade. Mas se isso for apenas uma informação, isso não te fará conhecer o Deus da palavra. Lá em Efésios diz assim, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então há uma linha hoje em dia que diz assim, olha, a presença manifesta de Deus na vida do cristão, em termos de intimidade, em termos de uma experiência pessoal com Deus, é algo que não faz mais sentido. Nós estamos com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, estamos na presença de Deus posicionalmente, nós não precisamos mais disso. A fé é suficiente. De fato, nós estamos na presença de Deus. Mas quando nós falamos em experiência de intimidade com Deus, não estamos falando em maravilhas, algumas dessas pentecostais, em falar em línguas, em ter revelações, ter visões, mas em estar de fato na presença de Deus, de fato, sem medo, com intrepidez, estar na presença do Senhor, de alguma forma ali contemplando a beleza da sua santidade. E essa experiência, ela deve ser algo a ser perseguido por todos os cristãos. Quem falou um pouco dessa experiência, que na época deu alguma dificuldade para alguns teólogos mais reformados, foi o próprio doutor, meu Deus, agora Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, ele era um dos homens que dizia que todo filho de Deus deveria ter uma segunda experiência, e ele ali não está falando do batismo do Espírito Santo, não. Está falando de uma experiência pessoal, definitiva com Deus, porque diz a primeira experiência era quando nós fomos alcançados pela graça. Aí na segunda ele não vai entrar em detalhe do que seria, mas ele diz todos os santos maiores da vida da igreja que viveram na igreja tiveram experiências mais íntimas com Deus. E aí é justamente isso daqui que Tozer está querendo falar, né? Que as pessoas dizem que nós estamos pessoalmente com Deus, mas nada dizem sobre a necessidade de experimentarmos de fato essa palavra. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas só isso, como apenas uma ideia física, alguma coisa posicional, teórica, abstrata, não satisfaz o coração do Filho de Deus, não satisfaz o coração daquele que diz: a minha alma tem sede de ti. Eu quero estar contigo, Senhor. Então a intimidade deve ser real e concreta. Mas não só isso. Né? Quando nós falamos de intimidade, não é intimidade só com o ser humano, nós estamos falando de intimidade com o Santíssimo Deus. E todos ele vai falar um pouco aqui sobre os atributos de Deus, e ele vai citar um homem que é William McCain, e ele diz assim que esse anseio que era comum em McCain, William Murray McCain, ele está ausente hoje em dia, quase por completo, nessa geração de cristãos
que basicamente olham a Deus simplesmente como um compêndio, talvez, de doutrinas. E ele diz que é um contentamento inóbil, que toma conta, que toma o lugar, aliás, do zelo abrasador. A pessoa se contenta com o pouco que ela conhece de Deus e ela acha que isso é suficiente e esquece a ideia daquele zelo, daquela vontade que abrasa o peito de estar na presença de Deus. McKinney diz o seguinte, William não é Robert McKinney, estou falando William, mas é Robert. McKinney diz o seguinte, levantei-me cedo para buscar a Deus e encontrar aquele a quem minha alma ama. Quem não acordaria cedo para encontrar tal companhia? E esse homem escreveu algumas coisas impressionantes, e aqui não é o caso, a gente não vai falar de McKinney, mas só para deixar para vocês algo sobre ele. Ele foi um homem que morreu com 29 anos. Basicamente, toda a sua vida aí de ministério foram cerca de 6 anos e meio, quase 7. E é um desconhecido, de certa forma, e por causa de um amigo muito querido, muito próximo, e que era muito firme na palavra de Deus, esse homem guardou alguns escritos de McKay e escreveu um livro sobre a vida de Robert McKay. E nesse livro nós temos a impressionante intimidade desse homem com o Santíssimo Deus. Ele queria estar sempre e cada vez mais crescentemente na presença do Senhor. Morreu muito cedo, muito cedo, 29 anos, mas deixou uma marca na história da igreja. Quem é esse? Né? Então você pergunta que no interior do véu habita em manifestações flamejantes. Esse é ninguém menos que o próprio Deus. E aí aquele Deus que a gente conhece dos credos antigos, né? Que vai dizer que é um Deus só, Pai Todo-Poderoso, um só Senhor, Jesus Cristo, um só Espírito, Senhor que dá vida, que procede do Pai. Essa é a Trindade Santa. E, no entanto, é um só Deus, porque nós adoramos um único Deus em Trindade, uma Trindade em unidade. Então, esse é o Santíssimo Deus. É isso que dizem os credos. Nós podemos ter intimidade com esse Senhor. Salmo 50 diz assim, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Esse é o Deus Santíssimo. Aquele Deus que os antigos tinham medo de chegar próximo, mas que hoje, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova e eterna aliança, nós podemos entrar na sua presença em intimidade e buscar consolo que vem da sua companhia. Bem, gente, mas a questão de intimidade é que o nosso problema é que não temos intimidade com Deus. Nosso problema é a falta de Deus mesmo. Por quê? Porque Deus é aquele que está por trás desse véu. O Deus que está atrás de quem o mundo, de alguma forma, busca encontrar. Como diz lá em Atos 17 e 27, o homem, na verdade, busca Deus, ele está tateando. Ele pode dar outro nome para Deus, prazeres, talvez dinheiro, poder, ideologias. Ele busca alguma coisa que satisfaça aquele desassossego que tem pela falta, pela ausência de Deus. E Deus, de fato, se revelou até certo ponto, porque na natureza, mas de modo perfeito, muito mais perfeito que isso na encarnação. E todos vão dizer assim que hoje esse Deus aguarda para se mostrar em arrebatadora plenitude ao humilde de alma e puro de coração. E qual é o problema do mundo? Né? O problema do mundo hoje em dia também é um problema que a igreja está passando. O mundo, diz todos, perece por falta de conhecimento de Deus. E a igreja, de forma quase semelhante, está faminta por desejar sua presença. No Antigo Testamento, o profeta Osés diz assim que o meu povo, Deus falando pela boca de Osés, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é o conhecimento do Altíssimo. E esse conhecimento do Altíssimo começa pela sua palavra. E tem que nos levar à presença de Deus, com humildade, com desejo de ter cada vez mais a Deus,
Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, diz o Senhor. Então, a cura instantânea dos nossos males seria entrar justamente na presença de Deus em uma experiência espiritual. Muita gente tem medo desse termo aqui, experiência espiritual, porque vai entender que tem a ver com alguma coisa pentecostal. Mas essa experiência é aquela que todo santo, todo filho de Deus já teve ou terá na sua vida, em que ele está ali sozinho, guardado ali, trancado no seu quarto, em algum lugar, orando, e ele sente a doce presença de Deus no seu coração, ele ouve palavras inaudíveis falando à sua alma, ao seu espírito, e ali ele sabe que ele está na presença de Deus. Essa é a experiência que nós devemos ter, experiência de poder nos debruçar perante o Senhor e adorar na beleza da sua santidade. E todos vão dizer, nós tornamos repentinamente conscientes de que nós estamos em Deus e Ele está em nós. Isso nos faria sair dessa vida, dessa fome que nós temos pela presença de Deus, pela santa presença de Deus. E ele vai dizer assim sobre Deus: que grande mundo pelo qual vagar, que oceano no qual nadar, encontramos nesse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como, meus irmãos, podermos estar na presença de Deus e não nos gloriarmos, não nos deleitarmos nessa presença. Quando a nossa alma está murcha pelos nossos pecados, pelos nossos problemas, pelas nossas angústias, e nós não conseguimos nos voltar para Deus, isso é uma tragédia muito grande. E claro, muitas vezes as nossas angústias nos impedem de sentir a sua presença, ainda que Deus esteja ali presente conosco. Mas nós devemos clamar: Senhor, revela-te a mim. Tenho ouvido da tua palavra, tenho meditado em teus mandamentos. Senhor, dá-me a graça de ter mais de ti. Isso é uma oração santa, meus irmãos. Uma oração necessária. Deus, ele é eterno. Ele antecede o tempo. Ele independe completamente, né, do tempo. Deus, ele não pode mudar nesse sentido, né? Ele é imutável, o que significa que ele nunca mudou. Ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus real. Diz lá em Salmo 92, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. É um Deus que nós não conseguimos definir. Quando Moisés perguntou sobre o seu nome, ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu não tenho passado, eu não tenho futuro nesse sentido. Eu não sou hoje menos do que eu fui ontem, mais para frente eu serei mais do que eu sou hoje. Não, Deus simplesmente é, como diz Tozer. E nenhum dos termos delimitadores e qualificadores usados para as criaturas se aplicam a Ele. E ainda assim, apesar de ser Deus majestoso, Deus grandioso, Deus santíssimo, é um Deus que interage com os seus. É um Deus que quer ter intimidade com os seus filhos. É um Deus que se manifesta para um homem, lhe dá uma missão e declara o seu nome. É um Deus que sempre existiu antes de eternidade e eternidade. Ele sempre é Deus. Então você vai dizer que a única figura que nós temos mais ou menos próxima disso, que dá uma ideia remota de Deus, é o fogo. Porque Deus usou várias vezes a imagem dele como fogo na palavra de Deus. Ele aparece na sarça ardente, aqui a sarça queimando, mas não sendo consumido. Ele se mostra na coluna de fogo, quando o povo estava ali em peregrinação no deserto. Ele também se mostra naquela glória fumegante, flamejante, na verdade, das asas do querubim, no santo lugar. A chamada presença de Deus, ou glória de Deus, a Shekinah de Deus, que aparecia por cima do tabernáculo. E essa é a ideia que é entre mais ou menos de Deus, da sua grandiosidade, porque Deus é isso. E no Novo Testamento,
ele até aparece ali para a igreja em línguas de fogo no Pentecoste. Esse é o nosso Deus. E a questão é, se Deus é tudo isso, nós temos anelo por Deus, nossa alma anela pelo Senhor Deus. E aqui todos ele vai gastar um tempo falando de um homem chamado Frederic Faber, acho que esse que é o William, eu estava confundindo, Frederic Faber. Faber, ele só viveu 49 anos, mas ele é um homem que tinha um amor impressionante por Deus. Ele vai dizer assim que Spinoza escreveu sobre o amor intelectual de Deus. Né? Na verdade, Spinoza tinha uma ideia de Deus da natureza e dizia que não acreditava no Deus cristão, que para ele Deus era completamente razão, era o Deus que se manifestava na natureza e não necessariamente era Deus. E só podia ser conhecido intelectualmente. E todos eles diziam assim, ok, né? Tem alguma verdade em Spinoza, mas o amor mais elevado de Deus não é intelectual, mas espiritual. E ele vai dizer que os grandes do reino de Deus são aqueles que amaram a Deus mais do que todos os outros, né? Mais do que os outros. E ele vai falar justamente desse homem que é Frederic Faber, que era uma dessas pessoas cuja alma palpitava por Deus. E Faber ele escreveu uma série de cânticos, de hinos e de pequenos poemas sobre Deus. Ele também era da linha de mística cristã. E ele dizia assim, apenas sentar-me e pensar em Deus, oh, que alegria é. Meditar, suspirar o nome, a terra não conhece êxtase maior. Pai de Jesus, recompensa do amor, que glória será prostrar-me diante do teu trono e te contemplar, e contemplar, e contemplar. Qual é a finalidade, o fim último do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se deleitar-se nele para sempre, contemplar, contemplar, se alegrar no Senhor para sempre. Então, Faber era uma dessas pessoas que se alegravam com o Senhor. E ele gostava de louvar a Trindade e cada uma também das pessoas da Trindade. Falando ao Pai, né, ele canta justamente esse pequeno hino aqui que eu mostrei para vocês, que está aqui nessa figura, e de alguma forma lembra muito o salmista. O salmista em Salmo 16, 11, quando ele diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Essa é a alma anelosa por Deus, a alma desejosa da presença de Deus, a alma que quer estar na presença do Senhor para sempre. Prostrar-se perante o Senhor e se alegrar, porque na tua destra, na destra do Senhor, há delícias perpetuamente, há todo aquele gozo, há todo aquele desejo, há tudo aquilo que faltava para a nossa alma, e lá existe em plenitude de alegria. É nessa situação, é nesse estado que os cristãos deveriam estar anelando pelo Senhor Deus. Mas ele continua falando um pouco de Faber, não é? Ele diz que o amor de Faber pela pessoa de Cristo era tão intenso que ameaçava consumi-lo. Ardia em seu interior como uma doce santa loucura e fluía de seus lábios como ouro líquido. E ele disse que num dos sermões ele falou, e é essa frase inteira, que é um pouco grande, mas eu acho que é interessante lermos, Faber disse assim, para onde quer que nos voltemos na igreja de Deus, lá está Jesus. O início, o meio e o fim para nós, de tudo para nós. Não há nada bom, nada santo, nada belo, nada alegre, nada, né, que ele não seja para os seus servos. Ninguém precisa ser pobre, porque se assim o desejar, pode ter Jesus por sua propriedade e bem. Ninguém precisa andar cabisbaixo, pois Jesus é a alegria do céu e é seu prazer entrar em corações aflitos. É possível exagerarmos em muitas coisas, mas nunca poderemos exagerar na nossa dívida para com Jesus ou na abundância compassiva do amor de Jesus para nós. Por toda a nossa vida podemos falar de Jesus e, no entanto, jamais chegar ao fim das coisas doces que podem ser ditas a seu respeito. A eternidade não será longa o suficiente para aprendermos tudo o que ele é ou para louvá-lo por tudo o que ele fez.
Mas afinal isso não importa, pois estaremos sempre com Ele e nada mais desejaremos. E aí, se voltando para o Senhor, ele declara isso aqui: amo-te tanto, não sei como os meus arroubos controlar. O teu amor é como um fogo ardente na minha alma. Essa é a alma melosa por Deus. Jesus é tudo para essa pessoa. Ele é tudo para ele. Deus é o centro, o motivo e o fundamento da vida do adorador. E quando ele está nessa experiência com Deus, ele não se controla na presença do Senhor, não é na presença dos homens, na presença do Senhor. Esse é o amor que consumia Faber. É interessante, né? E mais do que isso, né? Ele disse que quando Faber orava, ele pressionava literalmente a fronte no chão, de tanta adoração que ele tinha pela Trindade, especialmente aqui pela terceira pessoa da Trindade. Estamos falando não de um homem do século XX, estamos falando de um homem do século XVII. E como é que ele resumiu essa intensa devoção? Ele resumiu aqui nesse quadro. Ó Espírito, falando do Espírito Santo, ó Espírito belo e temível, o meu coração está prestes a se romper, de amor por tua ternura, por nós, pobres pecadores. Então nós vemos aqui do Pai, do Filho, agora do Espírito Santo. Esse homem a gente pode dizer assim, nossa, que santo, né? E realmente era santo. Mas para nós aqui somos evangélicos, é uma surpresa que Faber ele era católico. Ele, na verdade, ele era antes de uma igreja anglicana, antiga igreja anglicana, e ele se converteu ao catolicismo, já eu acho que como pastor, não tenho certeza. Mas ele passou os restos dos seus poucos anos de vida justamente nessa linha de adoração ao Deus Trino. Então é assim, a gente diz assim, não há católicos na presença de Deus, há pessoas que conheceram o Senhor também ali. Em todos os lugares, o Senhor Deus tem os seus filhos, mas para esses, ele se revela completamente. E eles não vão buscar em outras fontes coisas para adorar. Esse homem adorava ao Senhor. Para ele, Jesus era tudo em todas as coisas. Então ele disse que ele se arriscou ao tédio, né? Falando tanto aí sobre Faber, né? E ele diz assim que se arriscou ao tédio para poder falar essa frase aqui que se segue: Deus é tão maravilhoso, tão total e completamente deleitável que consegue, sem mais nada além de si mesmo, satisfazer, fazer transbordar as necessidades mais profundas da nossa natureza completa, por mais misteriosa e profunda que ela seja. Então essa seria o tamanho, basicamente, a ideia da adoração que Faber nutria pelo Senhor Deus. Então ele diz assim, esse tipo de adoração nunca pode resultar do mero conhecimento doutrinário de Deus. Meus irmãos, aqui é importante. Esse tipo de adoração não vem só simplesmente do conhecimento estéril das Escrituras. Esse homem, Fábio, assim como muitos outros, estavam com os corações prestes a se romper por amor ao Deus Trino. Por quê? Porque eles estiveram na presença de Deus. Diz todos que eles contemplaram de olhos abertos a majestade divina. É importante. Nós temos que conhecer a Deus, temos que conhecer as doutrinas de Deus, temos que estudar a palavra do Senhor, temos que ser alimentados por essa palavra e essa palavra tem que nos levar à presença de Deus, em intimidade, em doçura na presença do Senhor. Esses homens que contemplaram com olhos abertos a majestade divina, Tozer fala talvez uma das frases mais famosas dele, que é justamente essa daqui, que eram homens de coração assim, prestes a se romper, tinham uma característica desconhecida ou incompreendida por gente comum. Eles cultivavam o hábito de falar com a autoridade espiritual, tinham estado na presença de Deus e reportavam o que viram ali. E aqui é a parte que chama atenção. Esses homens eram profetas, não escribas, pois os escribas nos contam o que leem, os profetas o que têm visto.
Essa é a diferença entre profetas e escribas. Muitas das vezes nós somos ensinados a sermos escribas e esquecermos que, na verdade, Deus chamou para si um povo santo, um sacerdócio real. E diz ali, eu acho que é Paulo, não, Moisés dizendo, quem dera que todos profetizassem, ou seja, todos falassem diretamente com Deus. Nós somos profetas ou nós somos escribas? E essa distinção ela não é imaginária, segundo todos. Porque entre o escriba que lê e o profeta que vê, existe uma diferença tão vasta quanto o mar. Muitos cristãos, sinceros cristãos, verdadeiros, que conheceram a graça de Cristo, têm vivido anos e anos no pátio exterior. Têm vivido muitas das vezes se alegrando com os escribas, tendo ali algumas alegrias, mas sem lembrar ou sem saber ou sem se dar conta que a glória de todas essas doutrinas é levá-la ao conhecimento pessoal de Deus e não só intelectual. E todos dizem assim, estamos hoje infestados de escribas ortodoxos, mas onde se encontram os profetas? Os profetas o profeta é aquela pessoa que esteve na presença de Deus, ouviu as palavras da própria boca de Deus. E eles foram transformados por isso, por essa experiência com o Senhor. A voz severa do escriba soa como uma doutrina, soa sobre a doutrina do Evangelho, mas a igreja aguarda a voz branda do santo que penetrou o véu e contemplou com o olho interior a maravilha que é Deus. Somos profetas ou somos escribas? E ele vai dizer assim, no entanto, viver a experiência sensível de entrar assim na presença santa é um privilégio disponível para todos os filhos de Deus, não só para alguns, só para os super santos, não só para Maqueires, para Fábias, não só para Moisés, mas para todos os filhos de Deus. É um privilégio que o Senhor nos deu pelo seu sangue. Hebreus 10, 19, 22 vai dizer, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Os outros antigamente não entravam, os santos do Velho Testamento não entravam. Ele diz, agora nós podemos entrar, porque pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Muitas das vezes nós estamos vivendo só no pátio exterior. Nós entramos no pátio exterior, vemos ali o altar dos sacrifícios e ficamos admirados, olhamos ali o mar ou o oceano de água, aquela bacia enorme que no templo ali de Salomão já ficou uma coisa grande, maravilhosa, e nós nos alegramos com o pátio exterior e sequer ousamos olhar para o pátio interior. E às vezes, quando nós entramos no pátio interior, interno, nós vemos ali o candelabro, vemos os pães, vemos o incenso, e nós ficamos assim admirados dessas coisas e esquecemos que a verdadeira presença de Deus está além do véu, está no mais interior, no santíssimo lugar. Tudo isso aqui que ele viu antes, é lindo, é maravilhoso e também nos dá algum alimento para a alma. Mas nós não podemos viver no pátio exterior, porque agora o sangue de Cristo foi derramado para que nós pudéssemos entrar nesse santo lugar, que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, pelo seu corpo que foi ali talhado na cruz, meus irmãos. E a palavra diz, se aproxime com o coração sincero, com certeza de fé, coração purificado, corpo lavado com água pura, que é a palavra de Deus. É um privilégio para todo filho de Deus, meus irmãos. Esse véu ele foi já removido pelo sangue de Jesus. E a pergunta que ele faz cala muito, e é um capítulo forte para mim isso aqui, porque ele diz,
Por que nos demoramos a fazê-lo? Por que consentimos em suportar todos os nossos dias do lado de fora do Santíssimo Lugar e jamais entrar para olharmos para Deus? E nós ouvimos o noivo dizer lá em Cantares: mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. E ele diz assim: esse chamado é para nós. E ainda assim, nós deixamos de nos aproximar do Senhor. E os anos passam, como cristãos, nós envelhecemos e nós nos exaurimos, nós nos cansamos nos pátios exteriores do tabernáculo. E essa é uma pergunta para todos nós. O que nos detém? Porque está aberto, o véu foi rasgado, as portas foram abertas. O que nos detém? Até quando nós vamos ficar admirando o pátio exterior, vamos ficar admirando as belezas do átrio interior e nunca entramos no mais interior, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos? Até quando? O que nos detém? Ok, meus irmãos? O salmista, ele diz assim em Salmo 84:3: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Esse era o desejo do salmista. Assim como o pardal fez casa ali, talvez, no telhado do templo, a andorinha conseguiu fazer um ninho ali, o salmista diz assim: eu encontrei os teus altares. Rei meu e Deus meu. Uma beleza. Mas quando ele fala isso, e é um desejo maravilhoso salmista, ele está falando dos altares de Deus, o átrio externo, porque no interno só os sacerdotes podiam entrar e no mais interior só o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele só podia desejar aquilo que ele podia entrar. Ele deseja os altares, é um desejo maravilhoso. Mas hoje nós podemos ir muito além dos altares, muito além. Nós podemos ir no Santo dos Santos, direto na presença de Deus. Se o salmista agora, conhecendo a completa revelação de Cristo, ele fosse refazer esse pequeno versículo, ele ia dizer assim: eu encontrei o teu tabernáculo mais interno, o Santo dos Santos. É esse que eu encontrei e é ali que eu vou morar, Rei meu e Deus meu. Nós temos que sair do pátio exterior. Nós temos que nos voltar para Deus. E aí nós chegamos à questão do véu, o véu do coração. Por que nós não vamos ao pátio mais interno, ao Santo dos Santos? E, em geral, a resposta normal é que nós somos frios, há uma frieza, né, espiritual, isso nos impede. Mas todos vão dizer que existe algo mais sério que a frieza do coração, algo que pode estar por trás dessa frieza. E qual é esse algo? Ele vai dizer que é a presença de um outro véu, um véu que está no nosso coração. Um véu que não foi retirado com o primeiro, mas que permanece ainda. A presença de Deus, nós temos acesso agora, irmãos. Não tem mais véu, coisa nenhuma. Nós estamos lá, nós podemos entrar. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo e nós podemos entrar na presença de Deus com intrepidez. Mas a dificuldade para muitos cristãos que se detêm no pátio externo é que existe um outro véu, e esse não é mais aquele véu que está no tabernáculo, mas é um véu no nosso coração. Esse véu ele não foi retirado como aconteceu com o primeiro. Ele diz assim que ele bloqueia a luz, esconde de nós a face de Deus. Esse é o véu da nossa natureza carnal que ainda vive, que ainda não está julgada dentro de nós, não crucificada e não repudiada. Está falando aqui dos cristãos. Esse véu é justamente que tem nos impedido de entrar na presença de Deus, principalmente por medo. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 3, de 13 a 18, falando sobre os cristãos. Paulo falando: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face
para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, esse véu do seu coração. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, agora, livre desse véu, você pode ir na presença de Deus. E aí ele falando sobre nós, agora e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Enquanto você não conhece a graça de Cristo, você está com um véu ali, você não consegue ver. É um véu que está no seu coração. Mas quando a graça de Cristo resplandece na sua vida, esse véu é retirado. E agora você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza. Porque agora vocês têm que todas as coisas foram feitas novas. Mas a carne, ela ainda não foi completamente o quê? Julgada. Nós ainda temos uma natureza decaída, ainda estamos vivendo nesse corpo não redimido. E muitas das vezes, por causa dos nossos pecados, há no nosso coração um medo de estar na presença de Deus. É esse véu do coração. É o véu da trama fechada da vida que eu nunca reconhecemos de fato, que nos envergonhamos em segredo. E é por essa razão que nunca nos submetemos ao julgamento na cruz. E ele diz assim, não é misterioso esse véu, não é opaco, nem é difícil identificar. É só você olhar para o seu coração. Você vai ver esse véu, que é um véu mal costurado, remendado, consertado, mas ele está presente e é um inimigo em nossas vidas, que é um bloqueio eficaz do nosso progresso espiritual. E esse véu não é bonito, não, mas vive lá em nossos corações. E nós não vamos com intrepidez na presença do Senhor, porque esse véu ele é costurado com muitos pecados, muitos pecados. Qual é a trama dos fios deste véu? Ele vai dizer assim que ele dá um nome a esses fios desse véu. A trama é composta por fios delicados da vida do eu, do ego, dos autopecados do espírito humano. E ele diz assim que não tem a ver com o que fazemos. É que prestem muita atenção, não tem a ver com o que nós fazemos. A gente pensa que tem a ver diretamente só com o pecado externo a nós, como se fosse uma prática externa ao coração, mas com o que somos. E nesse particular residem tanto sua sutileza quanto seu poder. E o que ele diz sobre auto-pecado? Ele vai dizer autopiedade, autoconfiança, autossuficiência, autoadmiração, o auto-amor, a auto-lisonja. E ele dizia uma hoste de outros tantos semelhantes. Ou seja, são os pecados do ego, do egocentrismo, a justiça própria, a autopiedade, a autoconfiança, você sempre no centro. Ele diz que esses pecados habitam por demais no nosso interior e são demais uma parte da nossa natureza para que chame a nossa atenção até que a luz de Deus incida sobre ela. E ele vai dizer que esses pecados, esses fios desse véu, eles têm o que? As suas manifestações mais grosseiras. Quais são as mais grosseiras manifestações? O egoísmo, o exibicionismo, a autopromoção. E isso daí é muito comum. E algo que ele vai falar aí na década de 50, provavelmente, é algo que nós estamos vendo hoje. Ele diz assim, esses pecados grosseiros são estranhamente tolerados nos líderes cristãos. Até mesmo no seio dos círculos da ortodoxia impecável. Estão de tal forma que hoje em dia muitos se identificam isso com o Evangelho. Gente, nós vivemos justamente nessa era dos teleevangelistas que pregam para si mesmo, para o seu próprio conforto, para obter ganhos, não ganhos espirituais para Deus, mas para obter ganhos materiais. Não para que a igreja cresça, mas para que as suas empresas
transformadas em igrejas cresçam. Nós vamos encontrar cantores que, na verdade, eles querem que as pessoas os salvem, os admirem, batam palmas, os idolatrem como os ídolos deste mundo, como os cantores desse mundo. Nós vamos encontrar pastores famosos, pastores que muitas vezes pregam a palavra de Deus com uma autoridade que nós nos impressionamos, mas eles estão de olho nas curtidas, estão de olho nos aplausos, estão de olho nos convites. Muitas vezes são muito interessantes, têm uma palavra inteligente, são cheios talvez de pequenos xistes, de pequenos modos, e as pessoas se encantam com eles. E muitos identificam o evangelho com esse tipo de pessoa. E todos vai dizer, a autopromoção sobre o disfarce da promoção de Cristo é hoje tão comum que pouco chama a atenção. As pessoas já nem ligam mais. O ideal, o bom é fazer sucesso. O ideal é estar o tempo inteiro nas redes, falando qualquer coisa, dando entrevistas, fazendo programas, fazendo lives, fazendo muitas coisas, chamando a atenção para si mesmos. Para si mesmos. Paulo, falando aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Está falando de irmãos que estavam na igreja. Então nós vivemos uma era em que na igreja essa vida carnal tem se tornado comum. E em alguns círculos até o que? Desejável, até desejável. Você é uma pessoa importante, você tem que mostrar quem você é, né? Fale mais, fale para o povo, né? Você tem que se manifestar a todos. E o Senhor está dizendo assim, não, ainda não chegou a minha hora, não é isso. Então Paulo está falando para a igreja, se naquela época dessa forma, imagina hoje como nós vivemos, onde a internet se tornou o nosso novo Deus, e as curtidas são, na verdade, os novos sacrifícios nesse altar do ego. Essa é a trama dos fios que faz esse véu em nosso coração. O fio dos auto-pecados. E esse véu, meus irmãos, ele deve ser removido. Ele deve ser removido. E aí você tem um problema, tá? Porque para esse véu ser removido, você tem que percebê-lo em seu coração. Todos vai dizer assim que o eu, o ego, é capaz de viver sem ser repreendido até mesmo junto do altar. Ele consegue assistir à morte da vítima ensanguentada, que é Cristo, aqui estou falando de Cristo, e não ser minimamente afetado pelo que vê. Essa pessoa ela pode lutar pela fé dos reformadores, pregar com eloquência o credo da salvação pela graça e até adquirir força por seus esforços ao fazer dessa maneira. Ele pode, né, até dizer toda a verdade, ele parece se alimentar da ortodoxia, ele se sente muito à vontade numa conferência bíblica, mas a questão é que o véu continua ali. O véu continua ali presente. O nosso anseio por Deus, de todos, né, dá até condições para que essa pessoa prolifere, cresça. Então você vai encontrar hoje em dia muita gente olhando o anseio das pessoas por Deus, se colocam ali como pastores, alguns até como apóstolos, outros até como arcanjos, e usam desse anseio que as pessoas têm por Deus para se autopromover. E o eu, o ego, esse ego cheio desses pecados, é o véu opaco que esconde a face de Deus de nós. Então ele vai dizer assim, ele só pode ser removido na experiência espiritual, nunca por mera instrução. Porque se fosse assim, ele vai dizer que é o mesmo que tentar extrair a lepra do nosso sistema por meio de instrução. Deixa eu ler tudo sobre lepra, agora que eu sei tudo sobre a lepra sumiu do meu corpo. Não, tem que haver uma intervenção médica. Você que já conhece a Cristo, você que já está na igreja do Senhor, você que já foi alcançado pela graça, é possível ter tudo isso, até falar com eloquência, até de alguma forma lutar pela fé dos reformadores e não viver na presença de Deus de forma plena, de forma mais íntima.
viver a vida inteira ali no pátio, no átrio externo. Você está ali vivendo somente daquelas migalhas, enquanto lá dentro, na presença de Deus, tem um alto banquete. Deus tem que fazer uma obra na sua vida, né? Tem que destruir esse véu para que você fique livre. Então ele vai dizer que temos que convidar a cruz a operar o quê? A sua obra mortal do nosso interior. Vocês lembram da passagem de Pedro, quando ele nega Jesus? Jesus disse assim, então lhes disse, diz Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E ainda tem mais, assim disseram todos. Pedro, ele estava convicto de que aquilo que ele tinha com Deus, a experiência do dia a dia que tinha com Deus, lhe dava amor suficiente, amor verdadeiro, para estar na presença do Senhor e nunca, nunca negá-lo. Veja bem, olha o que ele diz assim, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Olha o ego, eu. O próprio Senhor Jesus diz assim, você vai negar. Não vou não. Eu não. Os outros talvez. Eu não. Ainda que o Senhor, e o Senhor ainda diz, você me negará 3 vezes antes de nascer o dia, antes que o galo cante. E ainda diz, ainda que seja necessário morrer contigo, viu? Porque eu vou estar contigo. Eu não vou te negar de nenhum modo. Os outros disseram também, nós não vamos fazer. Os outros todos fugiram. Pedro foi ali, talvez com João, olha aqui, Pedro nega. Meus irmãos, essa experiência que nós temos aqui de Pedro é mais ou menos isso. Pedro ouviu a palavra do Senhor, de que ele negaria. Pedro ouviu que as ovelhas ficariam dispersas, mas aquele conhecimento de Pedro era um conhecimento só aqui. Não era um espiritual. Ele não tinha entendido o que Deus estava falando para ele ali na pessoa de Cristo Jesus. O ego ali para ele era o principal. Esse é o evangelho do ego. Eu não. Isso. Os outros talvez eu não. De modo nenhum. Esse é o véu que deve ser removido. Deus tem que destruir isso na sua vida. Você tem que deixar que Deus destrua isso. Todos dizem assim que precisamos nos preparar para um ordalho de sofrimento. Para quem não sabe o que é ordalho é um juízo divino. Um juízo divino, em alguma medida, como aquele pelo qual nosso Salvador passou quando sofreu sob Pôncio Pilatos. Mateus 26:75 fala o que aconteceu com Pedro depois. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera. O que aconteceu? Ele negou. E saindo dali chorou amargamente. Ele viu a palavra do Senhor, ele ouviu a palavra do Senhor e ele resistiu a essa palavra. E aqui começou o julgamento sobre Pedro. O véu que estava ali no seu coração, o véu composto do ego, desses pecados mais internos que entronizam o nosso ego no lugar onde só Deus poderia estar entronizado. O Senhor Deus começou a fazer um tratamento aqui no coração de Pedro, porque Pedro viu que ele negou. Pedro viu que ele não era aquele cara, que ele não se escandalizaria jamais, ou seja, que ele não tropeçaria no nome de Cristo, que ele não morreu ali com Cristo, ele teve medo, que ele negou ao Senhor. E ele chora amargamente. Ali Deus começa uma obra, apresenta no coração de Pedro, para tirar esse ego tão entranhado que nós tínhamos ali do nosso apóstolo querido. Jesus sofreu esse ordalho na cruz.
E, meus irmãos, esse véu, ele deve ser arrancado. E quando o véu é arrancado, isso vai nos ferir dolorosamente por Deus. Então, todos dizem assim, quando nós falamos no véu que se rasga, nós usamos uma figura de linguagem. Mas essa figura de linguagem, ela aponta para uma experiência humana. Ele diz assim, na experiência humana, esse véu é feito de tecido espiritual vivo, composto pela matéria sensível e vibrante na qual consiste o nosso ser inteiro. E tocá-lo é tocar-nos onde sentimos dor, porque é a parte mais sensível, é aquilo que nós rejeitamos, que nós não queremos que arranque, que é o nosso próprio eu. Ele vai dizer, arrancá-lo é ferir-nos, machucar-nos e fazer-nos sangrar. Dizer coisa diferente disso é pegar a cruz e convertê-la em cruz nenhuma, e a morte, morte nenhuma. Ele vai dizer, nunca é divertido morrer. Rasgar esse véu do nosso coração é algo profundamente doloroso. E a cruz, o que a cruz fez ao Senhor Jesus, ela vai fazer a obra em nossos corações para nos libertar. Voltando aqui à história de Pedro. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, o apóstolo João ele descreve ali na sua palavra, no seu evangelho, desse encontro de Pedro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pergunta a Pedro se o ama. Pedro diz que sim. Depois Jesus pergunta de novo se Pedro ama. Pedro responde que sim. E diz assim, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E aqui é o término daquela obra dolorosa que começou no coração de Pedro quando ele percebeu que ele não era aquele cara que ele dizia ser. Porque agora ele ouve na presença de Cristo Jesus a pergunta se o seu amor era real por ele. Tu realmente me amas? Tu me amas? Tem certeza que me amas? E essa é a obra da cruz nos nossos corações. E Pedro se entristece porque é doloroso. O seu Senhor, o seu amado, está perguntando, perguntando e perguntando. E Pedro está dizendo, será que eu o amo mesmo? Será que o que eu estou falando é verdadeiro? E Pedro só pode dizer, tu sabes que eu te amo. E o Senhor termina, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu sei que tu me amas, as minhas ovelhas eu deixo para ti. Essa é a obra da cruz. Ela nos faz sangrar. Pedro estava sangrando aqui. O Senhor Jesus o fará para os seus, para nos libertar disso. Só que aí termina dizendo aqui, todos aqui, nós temos que ter cuidado de não improvisar com a nossa vida interior na esperança de rasgarmos nós mesmos o véu. Nós não temos como rasgar nós mesmos o véu. É Deus que deve fazer tudo por nós. Veja bem, é Deus quem deve fazer. É dele o trabalho, é somente dele o trabalho. E qual é a nossa parte? A nossa parte é nos entregarmos e confiarmos. Precisamos confessar. Olhe bem. Nos entregar e repudiar a vida do ego, considerando-a então crucificada. Mas temos que ser cuidadosos, olhem bem, nós temos que ser cuidadosos para distinguir, diferenciar a aceitação indolente da verdadeira obra de Deus. Porque alguém pode pensar assim, não, Cristo já fez tudo na cruz mesmo por mim, está tudo bem, está tudo resolvido, ele já morreu por mim, e isso basta. Mas a pessoa não se arrepende, a pessoa não repudia a sua vida, a pessoa não confessa os pecados, a pessoa não se volta para a presença de Deus e chora, a pessoa não, de alguma forma, não quero usar essa palavra, não se desespera ao ver o pobre estado da sua alma na presença de Deus, ela não chora a sua miséria. Ela aceita indolentemente, de forma preguiçosa, a obra de Deus. Mas nós temos que distinguir esse estado do nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Romanos 6,6 diz assim, sabendo isso, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos.
Está dizendo, já foi crucificado. Nosso velho homem, a nossa velha natureza já foi crucificado. Foi destruído ali, para que o corpo do pecado seja destruído. Não sirvam pecado como escravos. Não tem indolência aqui. Deus faz todas as coisas. Qual é o nosso papel? O nosso papel é se curvar à vontade de Deus e dizer, é isso mesmo, tudo está certo. Eu estou errado. E aí tem que haver a vontade do homem de confessar, de repudiar a sua vida, de buscar a Deus, de chorar a sua miséria, de dizer assim, Senhor, eu quero estar na tua presença, pelo novo e vivo caminho. Esse processo é doloroso, meus irmãos. Vai nos ferir profundamente. E já estamos terminando aqui. E chegamos então à vida crucificada, que é a remoção do véu do ego. E todas as vezes assim, devemos insistir em que a obra seja realizada. Insistir na presença de Deus. Não usemos nos dar por satisfeitos com uma doutrina organizada de autocrucificação. É isso daí, você olha e diz assim, o Senhor já fez tudo, eu reconheço. Você não pode se dar satisfeito só em saber disso. Você tem que se voltar para Deus. Se voltar com humildade, chorar. Bem-aventurados, nesse caso os que choram. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você não pode se satisfazer simplesmente com a doutrina, como se o simples conhecimento ou a simples acessão dessa doutrina fosse suficiente para mudar a sua vida. É você querendo tirar o próprio véu. Você tem que ir na presença de Deus chorar para que Ele faça salvo. Mas eu já sou convertido, eu já sou salvo. Você foi salvo para viver em novidade de vida. Não para viver naquela velha vida em que você vivia, ou pior, numa vida só de aparências. Você mudou o seu exterior, você mudou o seu modo de falar, você mudou a sua roupa, você mudou alguns hábitos, mas os auto-pecados você ainda não jogou para Deus ali, não se curvou para o Senhor dizendo assim, queima isso daqui também, Senhor. Queima no teu altar. Não deixa nada do velho homem, nada. Dá-me a graça de viver em novidade de vida. E todos eles insistam para que a obra seja realizada em toda a verdade, e ela o será. A cruz é rústica, imortal, mas é eficaz. Não mantém sua vítima pendurada para sempre. Estou crucificado com Cristo. A cruz vai fazer o seu trabalho. E ele diz assim, vai chegar um momento que a obra se conclui. E a vítima agonizante morre. E depois disso é a glória, é o poder da ressurreição. A dor é esquecida em troca da alegria pelo fato de o véu ter sido rasgado. E agora nós temos estabelecido uma experiência espiritual real na presença de Deus vivo. A remoção do véu é diária, meus irmãos. Outro nome para isso é vida crucificada. Tozer tem um livro que fala só sobre isso, é a vida crucificada. Vale a pena você ter, vale a pena você comprar. Se você também não tem, Em Busca de Deus, vale a pena comprar para ler. E ele diz o seguinte nesse livro, a vida crucificada é uma vida absolutamente dedicada a seguir a Cristo Jesus. A ser mais parecido com Ele, a pensar como Ele, a agir como Ele, a amar como Ele. Toda a essência da perfeição espiritual está inteiramente relacionada a Cristo Jesus. Essa é a vida crucificada. Essa é a vida que remove o ego do seu coração, remove o véu do ego que está sobre o seu coração. Nesse livro ele tem até um outro capítulo falando um pouco sobre essa remoção do véu, mas tudo isso daí é a vida crucificada. Nós temos que viver essa vida crucificada. Porque Gálatas vai dizer assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O véu removido, esse véu opaco. Porque o véu que nos afastava de Deus, esse já foi rasgado por Cristo Jesus na cruz. Agora este outro que vivemos, mesmo tendo conhecido a graça de Cristo, ele deve ser
crucificado, paixões e concupiscências, ali em Cristo Jesus. Se vivemos no Espírito, temos que andar também no Espírito. E para encerrar, como sempre, todos eles terminam o capítulo com uma oração. Vamos orar, meus irmãos. É uma oração do nosso irmão que escreveu, mas é uma oração para nós também. Vamos terminar com essa oração dele. Senhor, quão excelentes são os teus caminhos, quão tortuosos e escuros são os caminhos humanos. Senhor, mostra-nos como morrer, a fim de que possamos ressuscitar para a novidade de vida. Rasga o véu, Senhor, da nossa vida, do eu, de alto a baixo, como rasgaste o véu do templo. Então nos aproximaremos em plena garantia de fé. Habitaremos contigo em experiência diária aqui sobre essa terra, de modo que possamos nos acostumar com a glória quando entrarmos no teu céu para ali habitar contigo. E isso pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém gostaria de comentar alguma coisa do livro, que viu, que chamou a atenção nesse capítulo, o que você gostaria de falar, de compartilhar? Estejam à vontade. Mais uma pergunta, Kelso. Não. Essa remoção do véu seria uma única vez ou seria aquela ideia de fazer morrer a sua natureza dia após dia? Essa é a ideia mesmo. O crucificado com Cristo não é um ato, é um processo. A crucificação de Cristo é um ato eterno, cósmico. Mas o ser crucificado com Cristo é um processo. Fazer e morrer a vossa natureza é todo dia, porque o ego está vivo ali, a nossa natureza carnal, enquanto estivermos aqui nessa terra, estará ali a nos perturbar, o pecado que tenazmente nos assedia. Claro que todos aqui estão falando no sentido bem, parece assim, definitivo do termo. Mas a ideia é que o remover o véu é também nós buscarmos na presença de Deus a remoção das nossas impurezas. Isso é um ato, a cada vez que você vai na presença de Deus, isso também é algo para a vida inteira. Enquanto estivermos vivos, o velho homem vai ficar nos perturbando aqui. Então nós não temos como dizer assim, uma única vez e acabou. Tanto é que nos demais capítulos do livro ele vai dissertar um pouco mais sobre essa vida na presença de Deus. E sempre vai voltar a esse ponto. Porque a ideia é você buscar a Deus e encontrar. Então não tem como você estar na presença de Deus, agora olhando para a ideia do capítulo do livro, se você continua com esse véu. Uma vez que você remove esse véu, no sentido que você está crucificado com Cristo, você vai ter ainda o pecado te perturbando, o velho homem te perturbando, a velha natureza te perturbando. Mas você vai estar na presença de Deus. O problema é quando você acha que isso não é suficiente para você. Você acha que, de alguma forma, o fato de você ser cristão, já ter encontrado a graça de Cristo, essa história de ter alguma coisa a mais, de fazer alguma coisa a mais, isso não significa para você. Não é suficiente, uma vez que em Cristo todas as coisas foram suficientes. Então você acaba pensando a sua vida do ponto de vista quase que doutrinário, maquinal, em termos de mandamentos. E é justamente o que Cristo nos libertou. Então, para você ter uma experiência de fato com Deus, diária, uma experiência sincera, você tem que primeiro reconhecer esse véu no seu coração, porque se você não reconhece as suas iniquidades, você não percebe quem você é por dentro, olha, tá muito difícil de Deus se revelar a você dessa maneira mais pessoal, mais íntima. O que mais? Eu não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. Enquanto estava falando, eu estava lembrando do versículo lá, que veio à mente, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Isso mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa que viu, que leu, que chamou a atenção? Oi, dá para ouvir? Sim, pode falar. Alice? Sou eu mesmo.
Eu achei interessante essa parte do véu e principalmente a parte do medo, né? Que a gente sente de, por exemplo, entregar isso para Deus e deixar que esse véu seja rasgado. E é muito louco da gente pensar isso, porque ao mesmo tempo que a gente não quer mais aquilo, né? A gente tem muito medo de algo que vai fazer bem pra gente. Por exemplo, eu tenho medo de ter uma experiência mais íntima com Deus. É como se fosse isso. Uhum. E isso é muito louco de pensar, porque é algo que vai nos sarar. Só que a gente tem mais medo daquilo que a gente vai sofrer, porque Deus vai tirar isso da nossa vida e automaticamente vai fazer a gente sofrer. E a gente tem mais medo desse sofrimento e do que parece que se impede a gente de chegar a um relacionamento mais íntimo com ele. É verdade. E esse medo é, Aí na eu fiquei verdade, essa velha pensando, natureza. Essa velha natureza que pois não é, quer se libertar desses pequenos prazeres do pecado. Nós sabemos que se nós estivermos na presença de Deus, e se nós nos colocarmos na sua presença, Ele vai trabalhar em nossas vidas. E vai tirar de nós tudo aquilo que o nosso ego se alegra, se compraz. Isso vai doer, porque é uma parte da nossa natureza decaída. E nós temos medo disso. é aquela coisa de se contentar com algo que é pouco, né? Ficar sempre ali no pátio e não Sim. entrar, de fato. Os israelitas, quando viram Deus ali fumegando no monte, eles disseram: Olha, Moisés, fala tu com ele, vai, porque a gente vai morrer se esse Deus vier falar com a gente. E, em parte, eles estavam certos mesmo. Tanto é que eles não falaram errado isso daí, eles falaram corretamente. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa assim: puxa, mas Deus estava ali. Será que o legal não seria ter dito: Moisés, fala para ele falar diretamente com a gente, purifica os nossos corações para que nós vivamos para sempre na presença dele. Isso era um pedido ousado demais, maravilhoso demais. Mas eles não queriam, porque eles tinham medo de morrer. Eles sabiam que se Deus chegasse ali no arraial, nenhum deles ali ia se manter, porque o coração estava cheio ainda de idolatrias, cheio ali de iniquidades. O que mais? Jéssica, Dona Márcia, Felipe. Olha o Jonatas aqui. Josué também. Opa, Josué também está aí. Né? Oi, professor Kels, posso falar uma coisa? Claro, por favor. Sim, pois é. Eu acho uma das coisas, muitas coisas me chamaram a atenção nesse capítulo. E o que eu penso, assim, pelos comentários que vocês acabaram de fazer, que o que realmente o Senhor espera é que todos nós sejamos Moisés, né? Todos nós sejamos Davi, Samuel, né? Que ele possa falar com a gente. Eu falo isso até porque eu já tenho 55 anos e realmente quando o Tozer fala que a gente pode acontecer da gente ir envelhecendo e não experimentar isso, né? Essa busca maior do Senhor, essa presença, né? Essa falta de paz, né? Essa necessidade que a gente acaba sentindo e não sabe por quê. Se nós somos salvos, somos cristãos, e por que ainda tem alguma coisa, né? Mas eu creio, isso me chamou muita atenção, assim, o capítulo é muito bom mesmo. Muito rico, né? E outra coisa, é muito rico, e assim, a simbologia do tabernáculo também, coincidência, né? Eu estou lendo Hebreus, então está sendo muito edificante, muito tremendo. O capítulo 7 até o capítulo 10 de Hebreus é em grande parte esse capítulo, do jeito que ele fala aqui no livro, claro, de uma maneira bem mais pesada, uma maneira mais profunda. Né? Então vale a pena ler Hebreus nesse ponto. Sim. E outra coisa, um dia desses, eu não sei o que foi que me levou a ler Caim, né? Caim e Abel.
E quando o Senhor sabe o que Caim vai fazer, que ele fala, cabe a ti dominá-lo, né? Sim. Dominar, né, a sua intenção e tudo. Então, quer dizer, é uma luta diária, né? Como o irmão Antônio falou, a crucificação ela é diária, né? Até porque nós estamos vivendo num mundo assim onde tudo vai contra, né? Contra o caminho que a gente está seguindo, né? Como se fosse uma direção oposta, né? Uhum. E também outra coisa interessante é essa coisa de você não ser reconhecido assim como cristão, porque hoje em dia, principalmente, olha, a gente percebe muito assim na pandemia, tá todo mundo buscando a Deus, né? Buscando mesmo, mas não é esse buscar, né? A gente percebe que não é aquele eu quero ter um compromisso com o Senhor, né? É assim, Deus faz, mas aí tem aquele medo, né? Não, ora você, porque eu ainda não tenho esse poder. Assim, eu digo em grupos ou alguém, tá entendendo, Sim. Chelsea? Sim, tô entendendo. Tá. É isso, estou falando demais. Não, tá ótimo. O que mais que chamou a atenção, gente? Olha, esse é um capítulo que, para mim, assim, pega muito. Principalmente nessa parte que a Márcia falou, que a gente está envelhecendo, está passando os anos, e a gente não, muitas vezes não tem essa proximidade, essa experiência de proximidade maior com Deus. Essas experiências de estar na presença do Senhor e sentir a sua doce presença, isso te levar a buscar mais. E quando a gente encontra alguém que anda na presença de Deus, você percebe a diferença. Você vê como não é só como a pessoa fala, mas como ela é. E a gente começa a ansiar por isso em nossas vidas. Senhor, até quando? Até quando? Muitas das vezes é esse véu aí que nós não estamos dispostos a queimar no altar da santidade de Deus. A vida meio crucificada. Crucificamos os pecados menos, vamos dizer, graves para nós, e os mais pesados nós guardamos o tesouro do nosso coração. Isso nos impede. Meus queridos, tchau. Deus abençoe.